Prosseguindo, gente, apenas para a gente arrematar esse tópico da resolução por inadimplemento culposo. Quando eu falo inadimplemento culposo, eu estou falando de dolo, imprudência, negligência e imperícia. Se eu celebro um contrato e com isso assumo obrigações, prestações perante uma outra pessoa, é necessário que eu faça internamente um cálculo dos riscos que eu estou assumindo com essa contratação. Ou seja, quando eu vou comprar alguma coisa, por exemplo, a prazo, ou quando eu vou tomar um empréstimo junto a uma instituição financeira, eu tenho que levar em consideração a possibilidade de que eu possa perder o emprego, por exemplo. Eu tenho que levar em consideração a hipótese de, eventualmente, contrair uma doença do trabalho e ter que me afastar e, portanto, ficar sem receber remuneração de um tempo. Então, vejam, perda de emprego, afastamento por doença do trabalho, má gerência do próprio orçamento familiar, isso não é escusa, né, que vá impedir a caracterização de inadimplemento culposo e a obrigação do inadimplente, além de ter de restituir aquilo que recebeu, arcar com uma eventual indenização por perdas e danos. Porque se esses são fatos previsíveis que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, assim, não dá para, digamos assim, defender a tese de que não houve inadimplemento culposo porque o sujeito jamais imaginaria que poderia perder o emprego ou que jamais imaginaria que seria afastado por doença, ou jamais imaginaria que a esposa que ajudava na composição da renda familiar fosse perder também o seu rendimento. Isso faz parte da vida e tem que ser levado em consideração no momento da contratação. Nós vamos ver que outra coisa completamente diferente ocorre naqueles casos de onerosidade excessiva. Mas isso a gente vai tratar mais para frente. Ok? Seguindo. A resolução também pode ser causada por inadimplemento involuntário. O que é o inadimplemento voluntário? É aquele que deriva da ocorrência de caso fortuito ou força maior. São fatos inevitáveis, alheios à vontade das partes, que acabam impossibilitando objetivamente o cumprimento da obrigação. O inadimplente, nesse caso, ele não vai ficar responsável por pagamento de perdas e danos, né? Salvo se ele tiver assumido o risco de indenizar a outra parte, mesmo naqueles casos de força maior e caso fortuito. Por exemplo, eu comprei um carro numa concessionária. Paguei uma entrada, peguei um financiamento com uma instituição financeira parceira da concessionária. Era um veículo 0 km que chegaria no estabelecimento, na loja, em 10 dias. Ele viria diretamente da fábrica. Enfim, o automóvel chegou, estava lá no pátio da concessionária e o vendedor da concessionária me ligou e agendou a entrega do carro para o dia seguinte. Acontece que de madrugada choveu como nunca havia chovido antes naquela localidade, como nós tivemos aqui no mês passado. A concessionária acabou sendo invadida pelas águas da enchente e o carro ficou completamente danificado. Perda total. Entrou água no motor, etc, etc. Nesse caso, irá ter ocorrido inadimplemento da parte da concessionária. Porém, um inadimplemento causado por um evento da natureza completamente imprevisível, que nunca havia ocorrido antes.
um evento inesperado, completamente alheio à vontade das partes. Tanto que o vendedor da loja havia me ligado no dia anterior para que eu fosse pegar o carro no dia seguinte. Então, se não fosse pela enchente, esse fato da natureza, esse caso, essa força maior, esse evento de força maior, eu teria recebido o carro normalmente. Outro exemplo, o carro chega na concessionária, mas a concessionária acaba sendo vítima de um assalto na madrugada, um bando de criminosos invade, fortemente armados, rende vigia e acaba levando vários carros do pátio da concessionária. Um caso fortuito, um evento produzido, um evento humano, né, que acaba impossibilitando o cumprimento da prestação assumida por uma das partes. Aqui, sem dúvida, não haverá culpa, né? Terá sido um inadimplemento involuntário. Consequentemente, se eu optar por resolver o contrato, eu não a concessionária não terá de me indenizar por qualquer prejuízo causado em razão do inadimplemento, porque ela não teve culpa. Tá certo? Então, o inadimplemento involuntário gera essa consequência, a impossibilidade de se responsabilizar o inadimplente por eventuais perdas e danos. Se o inadimplemento é voluntário, além do retorno ao status quo ante, haverá também a possibilidade de se exigir do inadimplente perdas e danos. Tá certo? Recomendo que vocês deem uma leitura aí nos artigos 393 e 399 do Código Civil. Tá? Bom, por fim, resolução por onerosidade excessiva. Aí é o assunto da moda, né? Com a pandemia da Covid-19. Né? Aqui, o desfazimento da vença, o inadimplemento de uma das partes que acaba gerando o desfazimento da vença, se dá por um acontecimento extraordinário e imprevisível que acaba tornando a prestação excessivamente onerosa por uma das partes. Evidentemente que só vale para aqueles casos de contratos comutativos ou de execução diferida ou continuada, em que há implícita aquela cláusula rebus sic stantibus, né? A tal da teoria da imprevisão. Então, por exemplo, contrato de locação, né? O sujeito assumiu uma locação de um imóvel para utilizá-lo como sede do seu estabelecimento comercial. Ele assume uma obrigação de um aluguel de, sei lá, 15 mil reais, prevendo que o seu estabelecimento vai, vamos imaginar que seja um restaurante ou um bar, boate, que esse estabelecimento vai gerar uma renda mensal capaz de suportar com alguma folga o custo desse aluguel. Acontece que ele acaba de abrir o restaurante, acaba de celebrar a locação, abrir o estabelecimento dele, e acontece a Covid. E a Covid traz como consequência a quarentena. E ele não pode abrir o estabelecimento, e ele não pode auferir renda, e com isso a situação econômica dele fica muito modificada em relação àquela que existia no momento em que ele se obrigou, no momento em que foi celebrada a locação do imóvel. Nesse caso, que deve estar muito bem caracterizado, porque se trata de uma hipótese excepcional, lembrem-se, uma exceção à regra de que os contratos devem ser cumpridos, né? É possível não apenas a revisão do contrato por onerosidade excessiva, de repente as partes convencionarem o prolongamento da locação, ou a dispensa, ou um pagamento de aluguel reduzido nesses meses de quarentena. Tudo isso está dentro do âmbito da revisão, né, motivada pela alteração na condição de uma das partes, uma alteração sensível na condição
de uma das partes quando comparados os momentos da celebração e de execução das prestações. Essa é a revisão, mas também é possível a resolução por onerosidade excessiva, né? De repente, o evento extraordinário, imprevisível, a Covid, a pandemia que gera a quarentena, teve uma amplitude tal que obrigou ele a manter o estabelecimento fechado por tanto tempo que mesmo no retorno das atividades aquilo se torna impagável, né? Nesse caso também é possível se cogitar em resolução por onerosidade excessiva, mas tem que ficar demonstrados aqueles requisitos lá da chamada teoria da imprevisão. Aplica-se apenas a contratos de trato sucessivo ou de execução sucessiva, de trato sucessivo ou execução diferida, né? Por força da tal da cláusula implícita rebus sic stantibus. Tá certo? Tem mais um último vídeo aí com resilição e morte. E talvez tenhamos que deixar a rescisão para a próxima aula.